Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Hoje nós vamos aprender quando que a função ela é crescente, decrescente ou constante. Eu desenhei essa aula para você. Fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Nós vamos começar a nossa aula com a função crescente. Observe o gráfico aí na tela. Eu tenho um gráfico de uma função crescente e nós vamos aprender como identificar quando que uma função ela é crescente. Antes disso, nós vamos recordar alguns elementos do gráfico. Eixo X, lembra? Aquele eixozinho ali, ó. Ele é chamado também de eixo das abscissas. E na aula de hoje, nós vamos identificá-lo como domínio. Isso vai ser importante para que nós possamos compreender o conteúdo um pouquinho mais à frente. O eixo X já identificamos. Agora vamos identificar o eixo Y. Esse eixo ele é conhecido como imagem e também eixo das ordenadas. Agora os pontos. Eu tenho aí um ponto que eu vou chamar de ponto A e eu tenho um X que está associado a esse ponto, que no caso aí é o X1. E tenho também um Y associado a este ponto, que nessa situação é chamado de f de x1. Agora eu tenho o meu segundo ponto, chamei de B, e vou ver o x que está associado a ele, x2. E eu tenho um y associado a ele, que ele está aí representado como f de x2. Pronto, já tenho o meu gráfico aí recordado na tela. Agora eu quero que você leia comigo a definição, tá? No rigor matemático, da forma que aparece nos livros. É assim: uma função é crescente quando para quaisquer valores x1 e x2 do domínio, sendo x1 menor do que x2, temos que f de x1 é menor que f de x2. Essa é a definição formal. O que ela está querendo dizer? Que no domínio, à medida que o valor aumenta, na imagem o valor também vai ter que aumentar. Observe aí na tela. Imagine que eu tenho esse carro aí. O que você vai fazer? Você sempre vai pensar da seguinte forma: a parte da frente do carro vai estar sempre virado para a direita. Por que você vai pensar isso? Porque eu tenho x1 menor do que x2. Então, o comportamento está indo para a direita. Você vai tomar isso como padrão. E o que você vai fazer? Você vai pegar o carro e vai colocar o carro lá no gráfico. E aí fica fácil, né? É só ver o que vai acontecer. O carro subiu? Então a função é crescente. Não falei que eu ia desenhar para você? Vamos lá, vamos para a tela aí agora. Eu tenho agora outro gráfico. E se você já imaginou o carro em cima do gráfico descendo, é porque você compreendeu o que eu estou querendo te ensinar. Vamos lá, vamos para o nosso rigor matemático, porque ele não pode faltar. Eu tenho aí, uma função é decrescente quando para quaisquer valores x1 e x2 do domínio, sendo x1 menor do que x2, temos que f de x1 agora é maior do que f de x2. Vamos botar o nosso carro lá? Agora eu quero que você se atenta para o seguinte: não vamos nos afastar do rigor matemático, não. Você vai compreender agora. Olha, eu tenho ali o x1 e tenho o x2. Você já aprendeu que para o lado direito o número aumenta. Então, nessa situação aí, o x1 ele é menor do que o x2. O x2 é um número maior. Só que isso não acontece com o y nessa situação. Olha lá em cima. O f de x1 ele é maior do que o f de x2. Professor, como é que você sabe disso? Basta você observar que ele está mais alto no meu eixo y. E no eixo y, quanto mais alto, é maior. Quando isso acontece, eu tenho uma função decrescente. Ficou complicado? É só colocar o carro em cima da função e ver o que vai acontecer. O carro vai descer. Pronto. Já vi a minha função crescente e já vi a minha função decrescente. Agora vamos para a função constante. Essa é bem tranquila. No rigor matemático, ela diz que agora, sendo x1 menor que x2, o f de x1 vai ser igual ao f de x2. Ou seja, os y são iguais.
Então, quando isso acontece, ó, o meu carro ele vai andar sem subir e sem descer. Então, eu estou diante de uma função constante, ok? Agora eu quero que você observe, eu tenho na mesma função uma parte que ela é crescente, uma parte que ela é constante e outra parte que ela é decrescente. Se você olhou para a função e você já identifica isso, é porque você está compreendendo, ok? Vamos lá. Então eu tenho ali a minha primeira parte crescente. Agora eu cansei de andar de carro, eu vou andar de moto. Se eu pegar e andar aí para frente com essa moto, ela vai subir. Então essa função é crescente nessa região. Agora eu tenho uma outra parte ali que ela é constante. Se eu andar de moto naquela região ali, eu não vou nem subir e não vou nem descer. Então ali ela é constante. E por último, se eu andar de moto nessa região aí, o que vai acontecer? Eu vou bater lá embaixo, né? Então eu estou diante de uma função que um pedaço é crescente, outro pedaço é constante e outro pedaço é decrescente. Nós vamos ver agora domínio da função. Domínio, ou ele é todo o eixo x, ou ele está no eixo x. Essa situação que está aí na tela, ele não é todo o eixo x. Por quê? Porque a minha função aí, ela tem começo e tem fim. Onde que é o começo da minha função? É justamente aí, ó, onde eu coloquei esse círculo. Se você observar, antes de começar a linha verde, eu tenho uma bolinha. Essa bolinha indica que ali começa a minha função. E essa função, ela tem também um lugar onde ela termina. É justamente ali. Novamente, tem uma bolinha, está me indicando que ela termina ali naquela função. E o que seria o domínio? O domínio é uma parte do eixo x. E eu vou identificar essa parte através da minha função. Uma vez que eu já encontrei onde ela começa e onde ela termina, eu vou agora puxar uma reta em direção ao eixo x. Se você for fazer isso lá onde ela começa, não vai dar. Por quê? Justamente ela já está em cima do eixo x. Então eu já sei que o meu domínio vai começar ali. Agora, se eu for fazer isso na outra extremidade, aí dá para fazer. Vou puxar uma reta em direção ao eixo x e vou ver em que altura do eixo x ela termina. Ali, ó, justamente no 9/2. Pronto, já tem as minhas duas extremidades. Então, o meu domínio é essa parte aí, ó. É esse intervalo que está de vermelho que eu coloquei em cima do eixo x. Agora eu vou pegar os dois extremos e botar lá como domínio. Então, eu vou pegar, ó, menos 5,3. Eu quero que você observe que ali, ó, eu tenho agora um colchete virado para fora. Se você não lembra como representar um intervalo real, lá no canal nós temos um vídeo específico sobre esse assunto. Eu vou deixar o card aqui, ó. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Já coloquei um extremo. Vou botar agora o outro extremo. Observe, 9/2. Novamente, eu tenho ali um colchete virado para fora. Isso é porque eu tenho uma bolinha aberta. Isso aí está tudo explicado lá no vídeo de intervalos reais, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu tenho aí agora a imagem. O que seria a imagem? Se o meu domínio está lá no eixo x, né? Ou em parte dele, a minha imagem está no eixo y. Para me identificar a imagem da minha função, basta eu ver o seu ponto de máximo e o seu ponto de mínimo. Olha aí na tela. Qual é a parte mais alta que a minha função atinge? É o 4. Passou do 4, eu não tenho nenhuma parte verde, que é a minha função. Então, o máximo dela ali é o 4, no eixo y. E agora eu vou ver qual é a parte mais baixa que a função atinge. Olha aí na tela. Quando eu verifico, ela para ali, ó, no menos 7/2. Então, ali é a parte mais baixa, é o mínimo da minha função. Pronto, já tem o máximo e já tem o mínimo. Então, a minha imagem é só esse recorte aí, ó, do meu eixo y, que vai do 4 até o menos 7/2. Vou colocar ela aí na tela. Novamente, ó, o 4, coloquei agora com colchetes para dentro, porque é uma linha contínua, né? Então, não tenho aí nenhum intervalo aberto. E agora vou colocar a parte de baixo. Novamente, ó. Agora eu tenho um colchete virado para fora. Por quê?
Porque eu tenho ali, ó, uma bolinha aberta, que é um intervalo aberto. Mais uma vez, se você tem dúvida em intervalos reais, não esqueça de assistir o vídeo, ok? Vamos lá. Próxima tela agora. Intervalos crescentes. Nós já aprendemos quando que o intervalo é crescente, constante, né, e decrescente. Agora nós vamos aprender a estipular em qual intervalo a função ela é crescente, decrescente ou constante. Observe aí na tela. Essa parte da função ela é crescente. Agora nós vamos verificar no eixo x qual é o intervalo em que está relacionado a essa função. Como que eu faço isso? Primeiro, vou identificar ali o início, da onde ela é crescente, e o final, ok? Agora, se você observar, o início já está em cima do eixo x, então não preciso fazer mais nada. Já sei que ali é o início do meu intervalo. Agora eu vou verificar o final do meu intervalo. O final do meu intervalo é justamente ali, ó, no menos 2. Então, o intervalo do menos 5,3 até o menos 2 é justamente o intervalo que eu estou procurando, onde a minha função ela é crescente. Vou colocar agora menos 5,3, vou representar ele ali, com o colchete virado para fora, porque eu tenho ali uma bolinha, então o intervalo nessa bolinha ele é aberto. Agora eu vou colocar a outra parte do intervalo, que é o menos 2. Como ali em cima eu tenho uma linha contínua, então significa que o menos 2 faz parte do meu intervalo. Pronto, o intervalo crescente eu já identifiquei. Intervalo constante. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no intervalo crescente. Primeiro eu tenho que olhar para a minha função e identificar qual é a parte da função que o intervalo é constante. Basta eu verificar, ó, que é naquela parte ali. Agora eu vou pegar onde começa e onde termina. Observe, ali começa e ali termina. Vou fazer referência agora no eixo x. Começa no menos 2 no eixo x e termina no 3 sobre 2. Agora eu já tenho o meu recorte do eixo x. É justamente, ó, aquele pedaço ali. E agora eu vou representar ele ali na forma simbólica. Menos 2. Tenho aí o colchete virado para dentro, abraçando o menos 2. Isso significa que o menos 2 faz parte do meu intervalo. Isso por quê? Porque a minha linha lá em cima é uma linha contínua. Caso tivesse ali uma bolinha aberta, aí seria intervalo aberto, ok? E agora vamos ver a outra extremidade. 3 sobre 2. Vou colocar também com colchetes para dentro. Por quê? Lá em cima você pode observar que a linha ela é contínua, ok? Pronto, o meu intervalo constante eu já encontrei. E agora, para finalizar, nós vamos ver agora o nosso intervalo que é decrescente. Novamente, vou olhar para a minha função, vou ver qual a parte dela que é decrescente. Tenho aí, ó, essa parte, vou pegar onde ela começa e onde ela termina. E agora vou fazer referência ao meu eixo x. Na parte de cima, vou traçar uma reta em direção ao eixo x para baixo, vai ficar assim, ó. Pronto, já encontrei o meu primeiro ponto. Agora eu vou ver onde que ela termina. Vou traçar uma reta para cima. Já encontrei o meu segundo ponto. Então, o intervalo em que ela é decrescente é um intervalo que vai do 3 sobre 2 até o 9 sobre 2. Vou pegar esse intervalo e vou colocar como resposta. Primeiro, o 3 sobre 2. Vou colocar intervalo fechado. E o 9 sobre 2, intervalo aberto. Por que o 9 sobre 2 o intervalo é aberto? Porque, ó, a bolinha ali, ó, está a bolinha aberta. Então tá aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, um comentário e compartilhe para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, ok? Bons estudos para todos e até a nossa próxima aula.